conosco e esclarecer esse fato, Jeane, que tem chamado a atenção de muitos munícipes na cidade. Olha só, o que está sendo colocado, veiculado em todos os espaços e jornais, é um aumento de 46 centavos. Isso não é real. Isso não existe. E por que não existe? O prefeito Alberto Castro encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei de correção da tabela dos servidores. E, dentre algumas correções, ele encaminhou um aumento do valor da alimentação dos professores em quase 18%. Isso não foi dito, né? Então, os vereadores aprovaram um aumento de quase 18% no Vale Alimentação, no Auxílio Alimentação dos professores. Nós temos em torno de 397 professores concursados na rede, e esses professores, e era uma busca da categoria, a correção desta tabela. Não é um reajuste salarial, é correção de uma tabela. E o que foi que aconteceu? Dentro dessa tabela estão os direitos dos trabalhadores concursados. 2 trabalhadores estão em estágio probatório. 2. Dos 397 servidores, 2 estão em estágio probatório. Para adequar o reajuste da tabela a esses que não estão no histórico dos direitos e vantagens, porque estão no estágio probatório, se acrescentou 46 centavos, porque eles já tinham recebido R$ 160,02 em janeiro, e aí mais 46 centavos para fechar. Então, isso foi para progredir a tabela. Essa mudança de tabela vai dar uma diferença muito grande nas contas que sai desse ano para o ano que vem. Então, vocês acham que o prefeito que disse que vai abrir mão de 20% dos precatórios, do valor dos precatórios que cabia a ele fazer o que ele quisesse, ele vai abrir mão desses 20% e garantir que esse repasse aconteça para os professores, iria fazer uma questão de reajustar em 46 centavos? Por que em nenhum momento foi comemorado ou foi colocado esse aumento no valor da alimentação, do Vale Alimentação dos servidores, dos professores? Então, eu fiquei muito apreensiva, porque o vencimento mínimo, o valor mínimo de um professor concursado em Dias d'Ávila, esses novos que ainda não adquiriram os seus direitos e vantagens que são ao longo dos anos, ele começa com R$ 5.359,27. É o menor salário pago a um professor hoje no município de Dias d'Ávila, um professor de 40 horas. Dias d'Ávila sempre pagou acima do piso. Sempre pagou acima do piso. Então, nós estamos garantindo o piso e um pouco mais, corrigindo, inclusive, a tabela. Aí eu pergunto o seguinte: a lei foi até a Câmara de Vereadores, os vereadores entenderam. As pessoas que estão utilizando essa diferença desses 2 professores que ainda não têm os direitos totais porque estão em estágio probatório, essas pessoas que estão veiculando isso, leram a lei, analisaram o orçamento. Por quê? Porque quando vai colocar uma legislação, quando vai mexer no orçamento, tem que caber no que o município tem. E o município pagou, Bira, pasme, em 2021, um abono de R$ 1.751.000 aos professores. Em 2022, um auxílio tecnológico de R$ 1.567.000. Em 2023, R$ 816.596 também de auxílio tecnológico. Isso corresponde a R$ 4.100.000
135.649, além do salário. Então, eu não estou entendendo o porquê de tantas manifestações. E eu acredito que houve algum tipo de equívoco na informação, porque isso foi construído ao longo, a mudança e o desejo da tabela foi construído ao longo do tempo.